Dia 24 de fevereiro de 2023, um aniversário de um ano que poucas pessoas queriam comemorar. A maioria nem quer saber. Mas vamos lá, me acompanhe nesse vídeo. Saudações a todos, nós estamos aí completando um ano. Um ano do quê? Vocês já pararam para pensar? Um ano de guerra, um ano de conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E é uma data que poucos querem comemorar. Quem são esses poucos? Vocês já pararam para pensar? Afinal de contas, o discorrer, né, de todos os acontecimentos revelam muitas coisas. Aliás, esse é o lado ruim, né, das coisas ruins, a guerra, mas tem um lado positivo das coisas ruins, que é justamente apresentar e revelar informações para que as pessoas entendam como as histórias acontecem. Para quem está desperto, para quem está buscando informação, nós temos a era da informação distribuída, descentralizada, que realmente mostra para as pessoas como todas as manipulações estão acontecendo, como tudo está se formando. E não tem mais como esconder. Para quem busca realmente a verdadeira informação, já percebeu o que tem por trás de tudo isso. Aliás, por trás de todas as guerras, né? Mas agora é diferente de você pegar o seu livrinho de história, que está escrito pelos vencedores, ali, aqui, agora, né? Nesse momento, você pode procurar informação de todos os lados. E se você não entender um idioma, você traduz, né? Você tem ferramentas que, se você usá-las a seu favor, você terá um conteúdo muito importante para o seu despertar e ajudar outras pessoas a entenderem não só o que um pequeno grupo que vive no planeta justamente para passar informações do jeito que eles querem e para manipular a mente de muita gente que não tem essa paciência como você em pesquisar, em buscar, em estudar. Então, os despertos têm esse grande ponto a favor e essa grande ferramenta aos seus lados, que é viver a própria história. É incrível, né? Somos personagens dessa história contemporânea e essa história realmente é muito estranha, mas reveladora. Olha que interessante, né? Quem se recorda quando começou no dia 24 de fevereiro de 2022, que aí os especialistas falavam, olha, esse conflito, não chamavam nem de guerra, chamavam de conflito, durará mais ou menos algumas semanas, mas logo acabará porque não tem sentido, não sei o quê, né? E aí começaram as programações para manipular a mente de muita gente. As emissoras chegaram a fazer até, não tinha, né, mais outra coisa para falar, mas então mudaram o assunto. O bichinho tinha acabado, as picadinhas já estavam funcionando, aí mudaram o assunto. Então, para falar da guerra da Ucrânia, até eles mostravam lá os desenhos em azul e amarelo e a trilha do tanque de guerra. Quem se lembra disso, né, a esteira passando em cima da bandeira. Não podia ser o contrário, a imagem, né? Então a gente percebe o que? Uma polarização muito forte, que esse é um instrumento utilizado para que enfraqueça a sociedade, polarizar. E eu me recordo que nos anos 17, 18, 19 falava muito isso para as pessoas, dessa equação de dividir para conquistar, e que o mundo seria resumido a times, né? E estaria partindo para um princípio aí, estaria indo para um caminho dos times divididos. É o time de um grupo, é o time do outro, é o time do amarelo, o time do vermelho, é o time da esquerda, o time da direita, o time do cristão, o time não sei de quem. E aí todos esses times criariam o quê? Um conflito, um atrito entre as pessoas. E por incrível que pareça, numa guerra de procuração em que haviam personagens ali, foi muito interessante como tudo ocorreu, né? Muita coisa assim. Se você puder voltar atrás e relembrar, quem se recorda quando eu fiz um vídeo, né, falando justamente sobre um blindado, né, que passou em cima de um carro, e eu falei lá, né, no vídeo, falei, olha, não tem como ser de tal lado, né, que eles estavam dividindo o lado russo e o lado ucraniano, porque era um armamento que só tinha lá na Ucrânia, né, não na Rússia. Apesar de eles serem compartilhados, porque faziam parte do mesmo eixo alguns anos atrás,
mas havia uns que ficaram para um lado e outros para o outro, né? Mas aí uma mídia muito famosa fez lá um vídeo aterrorizador. Olha o que eles fizeram com o povo ali, passaram com o tanque em cima, né? E depois de alguns dias, essa mesma mídia veio desmentir, né? Foi tão interessante porque eu coloquei a chamada quando fiz o vídeo explicando e depois uns 15, 20 dias eu coloquei num outro vídeo esse apresentador falando, olha, me desculpe, não sei o que, nós erramos, tal, né? Então, para vocês terem ideia como que são as notícias, né? Que elas são muito polarizadas, e se você não tiver a consciência, a cabeça firme, você acaba entrando numa onda muito confusa que pode te levar ao medo e justamente defender situações que estão conturbadas, que estão distorcidas, estão embaçadas. Aliás, o objetivo justamente é isso, né? Não informar, mas sim desinformar. O objetivo, além de criar o medo, é criar justamente uma situação em que cria-se uma opressão e cria-se, como se pode dizer, um atrito entre as pessoas, como eu já repeti. Portanto, qual era o objetivo de tudo isso e qual é o objetivo? Você percebe que o mundo está partindo para um grande reset. Já partiu, não tem mais como você voltar atrás. E quais foram as repercussões desse conflito que aconteceu na Ucrânia? A Europa acabou apoiando a Ucrânia, né? Mesmo ela não sendo membro da OTAN, o pessoal da OTAN começou a apoiá-la, né? Então, forçando ela a fazer parte da OTAN. Então foi uma coisa muito interessante, que o princípio da guerra foi justamente isso, né? Se ela fosse para a OTAN, a Rússia atacaria. E justamente o que era o princípio da guerra acabou sendo forçado a continuar. Então, percebe-se que não houve soltura em nenhum dos dois lados, né? É muito interessante quando você vê um conflito por esses ângulos, entendendo como a história se acontece. Então, a ideia do conflito ali, mas tanta coisa a nível mundial acontecendo ao redor. E justamente a Europa ficou sofrendo com o que? Nesse reset forçado em mudar as matrizes energéticas, né? Alguns países voltaram a usar carvão, por incrível que pareça, porque a matriz energética tão desejada não foi possível, problemas com gasoduto, mas o grande aumento justamente de tudo, aumento da energia, aumento de alimentos, aumento de tudo. E o frio chegou no final do ano na Europa, né, final de 2022, e realmente aquilo que as pessoas temiam aconteceu, que foi justamente a dificuldade em manter o rescaldamento, manter o aquecimento dos locais. Tanto que alguns países aplicavam multas se passava a temperatura acima de 25 graus, 23 graus no ambiente, se eu não me engano, né? Então não poderia ter um aquecimento muito grande para não se gastar energia. Olha que situação. Mas junto com isso, esse conflito acabou estendendo para o mundo inteiro. E nos últimos dias nós temos aí uma coisa bem interessante acontecendo. Os especialistas falavam que em semanas ia acabar, e já venceu um ano. E quando você vê que nesse aniversário de um ano parece que tudo poderia acabar, não foi suficiente. A inflação da guerra dos dois lados, né? E é interessante porque nós temos do lado da Rússia o bom e velho discurso conservador, o discurso cristão, né? Um discurso que move as pessoas, né? Feito em cima da Bíblia, olha, nós temos que seguir a pátria, a família, né? Tudo mais. É bem interessante, basta você pesquisar sobre a igreja ortodoxa para entender um pouco mais sobre a história. O discurso é bonito, mas a prática é essa mesmo? Então é algo que você tem que começar a pensar. Você tem que estudar a história verdadeira, a história que não foi manipulada. E do outro lado, nós temos toda a Europa apoiando a Ucrânia, assim como os Estados Unidos da América. E eis que de repente, num país que está em guerra, que é a Ucrânia, aparece o presidente norte-americano em Kiev, em plena capital da Ucrânia, na guerra. Como pode isso? Vocês já pararam para pensar? Se um país está em guerra, mas ninguém quer chegar nem perto dali. Mas eis que ele chegou, de surpresa ainda.
né, dizem as notícias. Mais uma viagem surpresa e interessante, que ela tem todo um simbolismo, né? Até a vestimenta ali do presidente da Ucrânia, né, o Zelensky, ele tem toda uma situação ali, uma indumentária. Basta vocês estudarem, prestarem atenção nos detalhes. Os detalhes falam, é a mensagem não falada, mas vista, olhada, observada, a história sendo escrita ali diante de todos nós, né? A gente chama isso aí da imagem ópera, né? Muito revelado na história, que é uma imagem ali que mostra, olha, é assim, isso aí vai sair na foto, isso vai estar no livro, né? Nos livros de histórias. E eles estão lá, passando por uma catedral que foi histórica também. Muito interessante, basta vocês verem ali. E que interessante, né? Quem faz uma viagem surpresa para um país em guerra? Mas tudo bem. Então, eis para reforçar todo esse conflito, aumenta a questão dos equipamentos bélicos, né? E aí então temos, por exemplo, chegando mais caças, né? O F-16, o Mirage, tem as notícias aí acontecendo, vocês podem pesquisar. E se você for uma pessoa desatenta, você vai falar, nossa, então quer dizer que o conflito vai ficar desse jeito, como eles estão falando? Basta você perceber que, diferente de uma Segunda Guerra Mundial, quando a pessoa montava ali no, por exemplo, ali tem um Spitfire ali, né? Aquele caça inglês, era a pessoa saber voar e usar 2 ou 4 metralhadoras que tinham ali, o combate aéreo dessa maneira, né? E os bombardeios, né? Os B-17 que utilizavam também. Enfim, hoje um caça, por exemplo, pegar o F-16, é bem diferente, né? Um piloto hoje ele tem anos de formação. Se você pega lá uma pessoa que entra na academia, são 4, 5 anos para formação, para decidir o que será lá na frente, se será piloto de caça, piloto de carga ou piloto de alguma outra coisa. E são investidos aí praticamente 4 milhões de dólares num piloto, e são vários anos. A formação de um piloto de caça, ele sai praticamente um engenheiro de mecatrônica formado ali com alta capacidade de engenharia de voo e tudo mais, porque cada vez que sobe e desce um jato desse, são programações em cima de programações, não é algo tão simples como as pessoas imaginam. Então, ainda mais com idiomas diferentes, né? Então, imagina, recebe a ajuda dos caças e como pilotar tudo isso, e como preparar todos os pilotos. Né? Eles estão lá habituados com os caças da antiga União Soviética, então é muito estranho tudo isso, a forma que as pessoas contam. Mas isso cria o quê? Uma inflação no medo, uma inflação que a guerra parece que vai continuar dos dois lados, porque o discurso dos dois lados também se eleva falando justamente sobre a questão do poderio atômico, né? E aí entramos novamente naqueles anos 80 de medo, de paura, onde sempre tinha uma guerra para assustar todo mundo, que vem desde a Segunda G, né? Que é justamente a questão da Guerra Fria, né? Os times divididos entre o time vermelho e o time azul, como sempre foi na história. E essa guerra está em tudo, né? A guerra não é só lá, a guerra está no planeta inteiro. Talvez vocês não perceberam, talvez vocês imaginem que a guerra seja um aviãozinho para lá, aviãozinho para cá, tanque, não sei o que, mas não, a guerra ela é uma guerra social, vamos dizer assim, uma guerra informacional, uma guerra de narrativas, né? Ela está acontecendo, por exemplo, na sua casa, com os conflitos da sua família, está acontecendo no seu trabalho, com os conflitos ali sociais, né? O empregador e trabalhador, está acontecendo entre as raças, entre as religiões. É essa confusão que o mundo está. E é isso que você precisa ficar muito alerta para não entrar nesse embalo e ficar com guerra, não só com todo mundo, mas com guerra consigo mesmo, com guerra dos seus valores e seus princípios. Preste atenção nisso. O que eu quero falar para vocês é que realmente por trás de tudo isso existe uma tendência não só do reset, mas se você perceber hoje o mundo, ele parte com uma baixa vibração. Todos os comandantes aí, né, vamos dizer assim, todos que levam
né, a história, parece que não há uma história de alegria, né? Parece que tudo leva justamente a uma história de medo, de perda, de, de situações assim muito ruins, né? Em todos os países parte para isso, né? Até mesmo o Brasil, que estava numa situação muito confortável, diferente do mundo, né? O Brasil que estava lá controlando a inflação, estava no crescimento, estava diferente, todo mundo. De repente o Brasil muda, né, de rumo. Agora o Brasil ele entra também nessa onda, né, de medo patrocinado, vamos dizer assim, onde parece que vai faltar, vai encarecer, e as pessoas estão lá, coração apertado, e isso tudo é resultado para acontecer uma baixa vibração energética, isso independente da sua crença, estou falando de forma energética, e o objetivo está sendo muito bem concluído, né? Então, a Europa está lá com perdas, as Américas com perdas, outros países do leste europeu também e os países da Ásia também. Então, para onde nós vamos? Vamos para os resultados que eles querem, porque o reset não é só econômico, não é só. O reset é histórico. Né? O reset justamente é para reinventar a história, fazer uma história nova. Os objetivos, não vou citar aqui, senão esse vídeo ficaria enorme, mas os objetivos são muito claros, muito nítidos. Né? Basta você perceber o que está acontecendo. Seja uma pessoa analítica, olhe. E essa baixa vibração faz o que? O ser humano, dos dois lados, ou ele ficar estático, ou ele ficar extremamente agressivo, né? E cair justamente em depressão, ou ficar em situações muito ruins de falta de evolução, não focar no seu crescimento, não focar no que é bom, na alegria, né? No que vem pela frente, na vida. De anos para cá vocês percebem que parece que ligaram um botãozinho e mudaram, né? A frequência mais para baixo, uma frequência mais densa. Basta vocês lembrarem quando eu fiz a live falando sobre a frequência no medo, né? Frequência do medo, quando eu expliquei o que aconteceu lá na Alemanha, né? Que eles mudaram a afinação de 432 Hz para 440 e então entrou numa frequência que eles perceberam que o povo ia ficar com medo, justamente para incentivar, né? Ó, o momento é de guerra, então o povo tem que ficar atento, ficar com medo, ficar alerta. E isso ficou, né, feito pelo pessoal lá do marketing, né, da propaganda, da equipe de Goebbels, e passou a guerra e ficou, não mudou mais. Então a gente tinha uma frequência harmônica de 432 Hz, ela mudou para 440 e ficou. E se vocês olharem socialmente, tudo também está acontecendo dessa maneira. Vocês olham as músicas, vocês olham os filmes, vocês olham os seriados, vocês ligam a televisão, ligam o rádio. Está tudo muito irritante, muito deprê, muito triste. Muitas pessoas que são alegres já falaram isso para mim. Olha, tá difícil para manter o astral. Né? Se você se conectar com qualquer coisa que tem no planeta, você se sente mal. Por isso que muitas pessoas tentam pegar coisas mais antigas, lembrar de um tempo mais antigo, porque o futuro não é que é incerto, o futuro está muito claro, é baixar a vibração da humanidade. Se fala tanto em paz e não tem a paz, né? Se fala tanto em, olha, tem as instituições mundiais para ajudar as pessoas que têm fome e a fome continua. Se fala tanto em saúde e as pessoas estão doentes. Se fala tanto em prosperidade, em tecnologia, em não sei o que, em qualidade de vida. Basta olhar para a vida social de muita gente para ver como elas estão. E o que cresce é justamente esse medo e as pessoas presas em redes sociais, jogando a vida dela nos lixos, né, da vida. Bom, qual que é o grande desafio de todos nós? Além de pedir clareza para a mente das pessoas, para que elas não entrem nessa loucura, né? Loucura essa que está aparecendo agora até extraterrestre, porque bastou falar de objetos não identificados voadores, né? Aí então o nome já as pessoas já entram no folclore, né? Na programação preditiva. Ah, OVNIs, então ETs, né? E aí não precisa falar mais nada, mas podemos falar que é um governo alienígena então que tem aí no mundo dominando tudo, se é assim que eles pensam. Se não for um governo alienígena, pelo menos são coisas muito alienígenas acontecendo em todo o planeta.
que realmente não favorecem a raça humana, né? E qual que é o segredo então? É vocês prestarem atenção nos movimentos. Esse é o grande segredo, se prepararem. É um tempo de desafio pessoal, mas sobretudo desafio social. E quem estiver consciente e não cair em toda essa manipulação, com certeza sobreviverá. É isso aí, pessoal. Cada época a sua historinha. 2020 foi o bichinho, 2021 foi Toin, né? 2022 é a guerra, 2023 ela continua, mas já tem uma nova coisa aí que é os ETs, né? E que a gente tem pela frente aí. Se apegue com Deus, se apegue nas suas orações, tenha clareza mental, peça clareza mental, por mais dolorido que isso seja, por mais que você sinta a dor de entender a verdade. Ela é dolorida, mas depois que você descobre, ela é libertadora. É isso aí. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal, divulgar para as pessoas que vocês gostam e muito obrigado por ter participado aqui comigo nos comentários. Honrar a todos, arrivederci e até o próximo vídeo.